Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, de darmos sequência aos temas que nós estamos estudando neste primeiro trimestre do ano de 2021, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Mas antes de nós adentrarmos ao nosso assunto, eu quero falar sobre a nossa escola bíblica anual, que esse ano estará acontecendo no próximo mês de fevereiro, dos dias 9 ao dia 13. Será sempre à noite, e devido a esse período da pandemia, então nós tivemos que mudar a data que normalmente acontecia nos meses de outubro, e assim o nosso pastor-presidente, junto à diretoria, achou por bem de que nós realizássemos no mês de fevereiro. Então, quero convidá-los a se inscrever. Hoje, nós estamos utilizando um link que eu tenho distribuído através dos grupos, onde os irmãos poderão fazer a sua inscrição, fazer o pagamento, tudo através da internet. Isso facilita o nosso trabalho e também o trabalho dos irmãos nas igrejas, porque durante todo esse tempo que nós realizamos as 12 escolas bíblicas, nós tivemos que fazer folder, enviar para as congregações. Nas congregações, os irmãos teriam que estar preenchendo, estimulando os outros, depois recolhendo dinheiro, trazendo para a secretaria da igreja, e assim, com muito mais morosidade. E da mesma forma dificultava para mim fazer a apostila, porque eu nunca tinha certeza do número de pessoas. Então eu quero convidá-lo, se você ainda não se inscreveu na nossa escola bíblica, a 13ª, se inscreva, porque ainda temos algumas inscrições e pretendemos encerrar as inscrições na próxima semana, para que nós possamos já efetivar todas as atividades necessárias para a execução da escola bíblica. Quero também informá-lo, para tranquilizá-lo a respeito do ambiente. Dessa vez será apenas em Coronel Fabriciano, exatamente por causa do tamanho da igreja, por ela comportar o maior número de pessoas. Então esse ano não terá em Ipatinga, apenas em Coronel Fabriciano. E o trabalho será sempre à noite. Nós estaremos colocando no máximo 700 pessoas na igreja. Estive lá hoje para analisar a logística que nós estamos planejando. Vamos evitar as aglomerações, como o hall de entrada da igreja em Coronel Fabriciano é grande. Nós vamos colocar as recepcionistas, as irmãs, com as listas dos nomes bem distantes uns dos outros, para que ninguém precise ficar juntos. E assim os irmãos terão que chegar a partir das 18h30 no dia 9, para chegar mais cedo e receber o material, ou seja, a apostila. Então nós vamos utilizar naquela igreja apenas, porque os bancos são longos, 5 pessoas por cada banco. Então nos dará condições de ter um número bom e sem estar aglomerado. Da mesma forma, nós vamos fazer com que os irmãos, ao sair, nós vamos liberar os irmãos por etapas, saindo um pequeno grupo, outro pequeno grupo, para não sair todos de uma só vez. Isso para evitar a contaminação desse vírus. E assim nós estamos orando, pedindo a bênção do Senhor pela vida dos professores que estarão ministrando os temas necessários, importantes para os dias atuais, e também que cada irmão possa ser abençoado e ninguém ser contaminado com esse vírus. Vamos fazer a nossa parte, lembrando que todos terão que estar de máscara no ambiente. Amém, irmãos? É sobre isso que eu queria falar a respeito da nossa escola bíblica anual, que acontecerá em Coronel Fabriciano, do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, porque no dia 14 pela manhã será a consagração dos irmãos que serão consagrados ao diaconato e presbitério. Pois bem, vamos ao nosso tema de hoje. Nós estaremos estudando a lição de número 5,
e hoje estudaremos sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Muito interessante esse tema, necessário, principalmente para nós que somos pentecostais. Observe que nós estudamos na lição retrasada sobre o batismo com o Espírito Santo, na última sobre a atualidade dos dons espirituais. Por sermos pentecostais, nós enfatizamos muito a respeito do poder de Deus em nossas vidas. Enfatizamos o batismo com o Espírito Santo, enfatizamos a respeito dos dons espirituais, do poder de Deus. Mas, infelizmente, falamos pouco, damos pouca ênfase ao fruto do Espírito. Porque, na verdade, nós vamos estudar aqui hoje a respeito do fruto do Espírito, que sem ele nós não iremos ao céu. E sem os dons espirituais, nós poderemos ir ao céu, tranquilamente. Mas sem o fruto do Espírito, será impossível. Então nós precisamos cuidar disso, como pentecostal que nós somos, e valorizar e dar grande importância ao fruto do Espírito em nossas vidas. O nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo de número 5, dos versos 16 ao verso de número 26. Eu vou ler o texto por considerá-lo necessário e importante para a nossa abordagem que nós estaremos ministrando, dividindo o nosso tema aqui sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado, em 3 tópicos. Acompanhe comigo a leitura do texto, Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Veja o quanto é e foi importante a leitura desse texto. Nós não iremos fazer abordagem quanto ao porquê que o apóstolo Paulo levou e teve que tratar desse texto na igreja de Gálatas. Por causa do nosso foco aqui hoje, vamos estar nos redundando sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Como objetivo geral, temos que entender que o fruto do Espírito revela o crente, né? Veja, nós temos que entender que o fruto do Espírito revela o crente que vive sob, ou seja, debaixo do domínio do Espírito. É o que nós pretendemos abordar no decorrer da nossa aula de hoje.
Então vejamos, na nossa aula, nós veremos que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida abundante e manifestada no relacionamento. Nós nos manifestamos o fruto do Espírito entre nós, crentes, na família, no trabalho, na nossa convivência com os incrédulos, enfim, nós vamos demonstrar o fruto do Espírito na sociedade de modo geral. Nós vamos entender, através da nossa aula de hoje, que é um conflito, ou seja, uma guerra entre a carne e o Espírito. E qual é a função do fruto do Espírito? No nosso esboço da nossa aula de hoje, nós teremos 3 tópicos. O primeiro, nós vamos tratar sobre o fruto do Espírito na vida do crente. O segundo ponto, vamos falar sobre diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Eu quero só dizer um detalhe aqui, antes do terceiro tópico, de que, eu não sei, talvez por problema de espaço na revista, mas os irmãos que têm a lição, o professor ou o aluno, há de observar que esse segundo tópico não ficou muito claro na descrição feita em cada subtópico. Aquilo que o nosso comentarista pretendia abordar com esse tópico que eu achei ele muito necessário, que é diferença e relação entre o fruto e os dons, principalmente para nós que somos pentecostais. Essa parte, esse segundo ponto, nos é muito necessário. Mas nós tentamos ajudar, facilitar, para que o aluno e o professor possa discorrer com mais facilidade. O nosso slide também, os professores poderão acompanhar e verificar que nós fizemos uma abordagem acrescentando para facilitar um pouco mais os enunciados pretendidos pelo nosso comentarista. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre o Espírito se opõe à carne. Esse, então, 3 tópicos é o que nós iremos estudar aqui, debaixo da graça e misericórdia do Espírito Santo. Então, o nosso primeiro ponto, vamos falar sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Aqui, nesse primeiro ponto, nós vamos verificar que o novo nascimento, aquele que nasceu de novo, que com o novo nascimento, nós passamos a viver debaixo da direção do Espírito Santo e produzimos fruto segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Temos que lembrar como nós éramos, que resultado nós dávamos, que tipo de pessoas nós éramos, estilo de vida nós vivíamos, mas depois do novo nascimento, sabemos claramente que o Espírito Santo imprime o caráter de Deus em nossas vidas. E isso que nós vamos verificar aqui. Vamos iniciar definindo de que, assim que nós recebemos o Espírito Santo com a nossa conversão, ele, o Espírito Santo, inspira em nós o desejo de fazer, de realizar o que é bom e aquilo que é agradável ao nosso Deus. Ele sempre vai estar nos inspirando, nos orientando, nos guiando a fazer o que é bom e o que é agradável ao nosso Deus. Então, nos definimos a respeito do fruto do Espírito, que são o quê? Virtudes e qualidades manifestadas pelo Espírito na personalidade do crente. Então, na verdade, aí está a definição, que são virtudes, são poder de Deus, são qualidades que são manifestadas pelo Espírito Santo na nossa personalidade, no nosso eu. A partir do momento do novo nascimento,
somos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Nós temos a natureza divina, porque se nascemos de novo, temos a natureza divina. Continuamos, sem dúvida, sendo gente, pecador, porém com a natureza divina, e passamos a entender as coisas espirituais por termos um novo nascimento, e esse novo nascimento é espiritual. É uma mudança que Deus fez de dentro para fora em nossas vidas. Vejamos que, ainda dentro do aspecto da definição, nós vamos verificar nos textos aqui de 2 Coríntios, principalmente 2 Coríntios, não vou ler agora o texto de João, porque eu vou lidar com ele mais à frente. João 15, Jesus fala sobre a videira, que ele é importantíssimo, essa parábola, né? As metáforas que Jesus cita a respeito da videira e os ramos. Mas vejamos ainda aqui que essas qualidades que nós acabamos de falar, que são manifestadas na vida do crente através do Espírito Santo, são o resultado de quê? Das características que havia em Cristo. Ele como homem. Quando nós olhamos em 2 Coríntios, o capítulo 4, o verso de número 10 e o verso de número 11, diz assim, olha, Paulo está falando assim, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso coração. Então nós levamos por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso coração, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Está vendo? A vida de Jesus, através do Espírito Santo, é manifestado também em nossos corpos, ou seja, no nosso modo de ver. Olha o que diz o versículo 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Paulo está deixando isso bem claro, que ele diz que nós precisamos morrer a cada dia, para que a vida do Senhor Jesus se manifeste em nós. Ou seja, o caráter de Cristo serão e são imprimidos, são impressos em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então essas qualidades são resultado das características que havia em Cristo e que foram introduzidas na vida do pecador que se arrepende através de quê? Da regeneração. Então somente depois do novo nascimento que é possível esses resultados, ou seja, essas características vividas por Cristo na nossa vida. Veja que eu gostaria de apresentar o aspecto etimológico do termo fruto, que no grego nós vamos encontrar a palavra karpos. São várias expressões que nós temos para essa palavra carpo. Ou seja, dependendo do contexto, você vai encontrar assim, o fruto, o dar fruto, frutificar, enfim, são expressões que nós encontramos com frequência. Eu vou ler o texto de Mateus, por exemplo, no capítulo de número 12, que é um texto conhecido. Olha, Mateus 12, o verso de número 33, nos diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. O capítulo 13 do mesmo capítulo, o verso de número 23, nós encontramos Jesus dando prosseguimento a respeito da parábola do semeador. Ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto. Veja, quem ouve a palavra e a compreende, ele dá fruto e produz
100, a 60 e a 30 por 1. Nós encontramos vários termos sobre fruto, frutificar e reproduzir nesse sentido. Para quê? Porque esse é o papel do cristão que aceitou a Jesus. Mas veja que, para o fruto ser gerado, é preciso que haja uma interdependência entre o tronco e os ramos. É aqui que eu quero ler o texto de João, no capítulo 15, que é um texto nosso muito conhecido, exatamente pelo fato de que, para o fruto ser gerado, é preciso que haja uma interdependência entre os troncos e os ramos. Ou seja, o ramo, ele tem uma necessidade muito grande de sobrevivência se ele estiver no tronco. Veja o verso 1 ao 5 de João, capítulo 15. Jesus falando sobre a videira e os ramos. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha o que Jesus fala no verso 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. O verso 3, ele vai dizer: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Então, o ramo para produzir fruto vai depender de quê? Do tronco. Porque a videira aqui é Jesus e nós somos esses ramos. Então, Jesus vai dizendo, se não estiver, o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Também vós, olha, porque ele diz, tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. O texto é muito claro. Se nós não estivermos ligados ao Senhor Jesus, nós não temos como produzir fruto. O que mais diz o verso 5? Eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o fruto do Espírito, ele surge em nossas vidas de maneira gradativa. E ele surge dentro de nós, é de dentro para fora. Como resultado da regeneração efetuada pelo Espírito. Isso significa que todo o nosso agir, todo o nosso mover, a nossa forma de ser, ela é produzida pela ação do Espírito Santo. O interessante é que o apóstolo Paulo, no texto, ele fala sobre o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, enfim, são 9 virtudes que ele apresenta. Mas ele não fala os frutos do Espírito. Na verdade, sobre as obras da carne, ele fala no plural, as obras, lá está no plural. Mas quando trata sobre o fruto, ele não fala os frutos. Ele vai tratar sobre o fruto do Espírito, porque está no singular. Então o apóstolo Paulo ele usa o termo no singular e não no plural, quando ele trata dessa lista. E nós podemos simplificar para facilitar, ilustrar isso através de uma laranja, que ela é una, né? É um fruto, quer dizer, a laranja é o fruto, e esse fruto divide-se em vários gomos. Na nossa analogia aqui seria 9. Então, o fruto é um, mas divide-se em 9 virtudes ou qualidades. Então, isso mostra o seguinte, que a forma singular sugere que das 9 virtudes se produz a unidade do caráter de Cristo em contraste com as obras da carne. Ou seja, o efetuar de Cristo, o caráter de Cristo que é impresso naquele que nasceu de novo,
em contraste com as obras da carne, que nós vamos especificar daqui a pouco melhor sobre essa questão das obras da carne. Mas veja que no verso 16, que nós demos abertura, Paulo, quando lida com o assunto, ele vai dizer: digo, porém, andai em espírito. Olha a forma afirmativa, imperativa de Paulo. Andai em espírito, e não cumprireis, olha aí, a concupiscência da carne. Esse texto, ele está deixando nitidamente para que aquele que é nascido de novo, ele tem que andar no espírito e não na carne. Isso indica claramente que o andar no espírito é viver uma vida corretamente, em humildade, em mansidão, submissão ao Senhor, né, a pessoa do Espírito Santo, e também uma vida de santidade. Quando nós vivemos dessa forma, andamos no Espírito, é vitória e literalmente sobre o quê? Sobre os impulsos dos nossos desejos carnais. São exatamente aquilo que o Senhor quer que aconteça conosco como pessoas regeneradas. Porque o texto vai dizer: os que vivem segundo a carne têm uma vida dominada pelo pecado. E essas pessoas que vivem dominadas pelo pecado jamais agradarão a Deus. O apóstolo Paulo trata disso em Romanos, no capítulo 8, e no verso de número 8. Ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? O texto que nós lemos, de Gálatas 5, de 16 a 26, nos apresenta duas modalidades, de duas pessoas, de classes de pessoas. Daqueles que andam no Espírito e daquelas pessoas que têm o fruto do Espírito. Porque os que andam na carne, esse termo aqui no grego é sarx. E é encontrado, Paulo utiliza esse termo em vários momentos da sua epístola. Carne aqui não está falando desse elemento físico aqui. Carne aqui, por ser sarx no grego, fala da natureza pecaminosa. Da natureza do ser humano ser pecaminoso. Paulo está dizendo que uma pessoa que vive, que dá lugar à sua natureza pecaminosa, ela está dominada pelo pecado. Ou seja, o pecado tem poder sobre essa pessoa. E Paulo já diz o contrário, que aquele que vive no Espírito, o pecado não tem poder sobre ele, que é o versículo 6 e 14 de Romanos. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que vivem na carne, que vivem fazendo a vontade da carne, elas não agradam a Deus. Qual que é a proposta do apóstolo Paulo? Ele está falando com a igreja em Gálatas, lá na Galácia. Ele está falando isso para que os crentes, eles procurem viver literalmente uma vida espiritual, lidadas pelo Espírito Santo, e não satisfazendo os desejos da natureza carnal. Porque o apóstolo Paulo, ele esclarece partes, né, de listas dessas naturezas que nós vamos falar daqui a pouco. Então, andar no Espírito, Paulo está dizendo que, ou seja, esses termos andar no Espírito são parecidos para referir, nós vamos encontrar vários outros textos que o apóstolo Paulo utiliza em outras passagens das suas epístolas, para referir a um estilo de vida do crente. Ou seja, o estilo de vida do crente, qual que é o estilo de vida do crente? Andando no Espírito. Por isso que ele vai dizer em Colossenses 1:10, assim, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, olha, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então ele está dizendo, para andar de maneira digna diante do Senhor, agradando ao Senhor em tudo e dar fruto em toda boa obra. Em 1 Tessalonicenses 4, e o verso 1, ele está dizendo, andar
e agradar a Deus. Também em Efésios 5 e o verso 2, ele vai dizer, andai em amor. No mesmo capítulo 5, verso 8, ele fala, andai como filhos da luz, ou seja, sempre dando a ideia clara de estar andando no Espírito. Colossenses 2 e 6, ele vai dizer, andai nele. Com isso, nós vamos encontrar também o apóstolo Pedro, usando expressões semelhantes, na sua primeira epístola, 1 e 17, onde ele vai dizer, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nós estamos aqui como igreja por um tempo. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Somos peregrinos nessa terra. A nossa morada eterna não é aqui, é nas mansões celestiais. Por isso que o apóstolo Pedro ele está orientando a igreja, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós precisamos estar sempre tendo temor de Deus para que nós possamos andar no Espírito. Essa é a orientação do apóstolo Paulo quando ele escreve à igreja na Galácia, dizendo exatamente o quê? O que é o fruto do Espírito. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Nesse tópico, nós vamos verificar que há diferença entre dons e o fruto do Espírito. Só que tanto os dons espirituais, que nós falamos na aula passada, que são tão pregados por nós pentecostais, sobre o poder de Deus, receber o poder de Deus, só que os dons espirituais e o fruto do Espírito precisam andar juntos. Há a necessidade de andarem juntos. Veja que essa foi uma das razões porque Paulo escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios. Né? Vamos verificar. Então, há diferença entre o fruto e os dons do Espírito, mas devem andar juntos para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Aí está ponto determinante, de que com o fruto do Espírito, na minha casa, no trabalho, no relacionamento social, na igreja ou fora da igreja, eu estarei vivendo, andando no Espírito, dando fruto do Espírito. A vida de Cristo está impressa em mim. Se isso está acontecendo, então eu glorifico o nome do Senhor e há uma edificação clara para a igreja e também para com os lá de fora. Os dons espirituais são necessários também para a edificação da igreja. Eles são muito necessários em todo o tempo, como nós estudamos na aula passada. Porém, nós não podemos valorizar mais os dons espirituais do que o fruto. Pelo contrário, se nós tivermos que valorizar entre um e outro, deveremos valorizar o fruto do Espírito. Veja que Jesus, quando tratando sobre as questões do fruto e da árvore, mais uma vez, várias passagens ele fala sobre isso. No capítulo 6 e 44 de Lucas, Jesus, ele vai dizer, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Cada árvore. Ou seja, cada pessoa, né, nessa analogia, se conhece pelo fruto, pelo estilo de vida dele. Então, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Então, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Em se tratando de gente, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, o que é a vida dele. Então, a árvore é identificada e conhecida pelos frutos. Olha, então há diferença. Por quê? A espiritualidade do crente é vista através de suas obras realizadas mediante o fruto do Espírito, e não apenas, veja,
pelas manifestações dos dons espirituais. Por que isso? Porque os dons espirituais, como nós vimos em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 8 ao 10, melhor, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, nós vimos ali sobre os dons sobrenaturais. E o Espírito Santo manifesta aqueles dons sobrenaturais em alguns momentos, para o que for útil. Porque nós não detemos os dons sobrenaturais. Porque Deus usa a pessoa em profecia quando Ele quer, usa uma vez, às vezes nunca mais usa. Há pessoas que nunca foram usadas em profecia, às vezes nunca vão ser usados. Às vezes a pessoa fala em mistérios, em línguas estranhas, como demonstração de ser batizado com o Espírito Santo, mas não tem as variedades dos dons. E às vezes fala em mistérios, mas não ora para que o Espírito Santo possa usar para interpretar o dom. Ou então interpreta a língua de alguém que está falando, mas nunca mais vai interpretar. Porque o Espírito Santo manifesta esporadicamente nos dons sobrenaturais. Mas o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito tem que conviver comigo constantemente, em todos os lugares, por todos os lugares que eu estiver. Eis aí a diferença. Porque as obras do fruto do Espírito são realizadas mediante a minha vida no dia a dia. E não apenas nos momentos das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas vão me conhecer quem eu sou pelo fruto do Espírito ou vão conhecer a mim quando Deus me usar nos dons sobrenaturais. E se Ele nunca me usar? E se Ele me usou há 10 anos atrás, só vai me usar daqui a 5? Então, nesse espaço, como é que você vai me conhecer? Vai me conhecer pelo fruto. Então veja, os dons espirituais estão relacionados ao que fazemos para Deus, enquanto o fruto está relacionado ao que Deus, através do Espírito Santo, realiza em nós. E o que o Espírito Santo realiza em nós? Moldando o nosso caráter de acordo com a entrega do nosso ser a Ele. Então nós precisamos nos entregar, nos render ao Senhor, nos oferecer ao Senhor. Jesus, quebra em mim essa barreira que eu tenho. Senhor, eu ainda minto, eu fico inventando coisas. Senhor, me ajude nisso. Imprime isso em mim, Senhor. Eu preciso somente falar a verdade. É sim, sim, não, não. Ou seja, eu preciso, à medida que eu me entrego ao Senhor, o Espírito Santo, então, Ele realiza em nós o caráter de Cristo. Então, repetindo essa frase, os dons espirituais estão relacionados ao que fazemos para Deus, enquanto o fruto está relacionado ao que Deus, através do Espírito Santo, realiza em nós, todos os dias da nossa vida, moldando o nosso caráter de acordo com a nossa entrega do nosso ser à pessoa do Espírito Santo. Então veja que o fruto do Espírito é tudo para a nossa salvação. É tudo para que nós possamos adentrar as mansões celestiais. Então há diferença, sim, né, da relação entre o fruto e os dons espirituais. Por quê? Porque a pessoa ela é identificada pelo seu fruto. Assim como nós, olha esse texto de Mateus, no capítulo 7, dos versos 16 ao verso de número 19, nós vamos verificar aqui Jesus falando a respeito dos falsos profetas. Olha, assim como nós, os falsos profetas são conhecidos pelo tipo de fruto que eles produzem. Né? Cada pessoa produz um tipo de fruto. Veja o que Jesus fala em Mateus 7, dos versos 16 ao 19. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha aí. Colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por quê? Porque Jesus, no verso 15, ele abriu a discussão falando sobre o quê? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, há pessoas que por fora parecem ser ovelhas, mas por dentro são literalmente lobos devoradores. Por isso que ele diz, pelos seus frutos o conhecereis. Então nós conhecemos quem são os ensinadores, os pregadores, pelos frutos. Aqui Jesus está nos orientando, acautelai-vos dele. Ou seja, então, assim como nós, eu e você, nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos. Da mesma forma, os próprios profetas, eles são conhecidos pelos tipos de fruto que eles reproduzem. Veja que, no versículo 22, de Gálatas, número 5, que é o texto que nós estamos estudando, no verso 22, o apóstolo Paulo, então, vai dizer aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha, no verso 22, o apóstolo Paulo apresenta o amor como a base para a ativação do fruto em nossas vidas. Ou seja, tudo parte do amor. É a base. Então ele compara, se você observar em 1 Coríntios 12, 31, que nós falamos sobre isso na aula passada, que fala sobre o fator de buscar os melhores dons, mas ele vai dizer o seguinte, que ele compara o fruto com os dons, dizendo que o amor é superior aos dons. E diz que os dons sem o amor não são nada. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12 e 31. O apóstolo Paulo diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ou seja, ele está falando dos dons espirituais. Procurai, né, os melhores dons sobrenaturais. Mas eu vou te mostrar, olha o que ele está dizendo, o caminho mais excelente. Ou seja, um caminho mais excelente do que os dons sobrenaturais. E no capítulo 13, dos versos 1 ao 3, apenas que eu vou citar aqui, mas o capítulo todo, isso que é interessante, ele vai dizer, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Esse era o problema da igreja de Coríntios. Muitas divisões, dissensões, pelejos com outros, levando pessoas aos tribunais, problema de incesto na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo. Sempre existe as facções e aqueles que se sentem superiores ao outro. Onde é que está o fruto? Não tem amor. O grande problema na igreja de Coríntios era o quê? Amor. Não tinha amor, mas tinha os dons. Por isso que Paulo tratou do capítulo 13, que ele estaria mostrando a eles algo acima, excelente, acima dos dons, que é o amor. Portanto, ele vai no capítulo 14 para tratar de novo do que estava iniciando no 12, sobre a ordem no culto e o proceder, como lidar com essas situações. Então, o fruto é superior aos dons espirituais. Mas isso não quer dizer que nós não vamos deixar de buscar os dons espirituais. Pelo contrário, são duas ferramentas necessárias. Os dons espirituais são exatamente ferramentas que a igreja tem como poder de Deus para enfrentarmos as trevas, mas o fruto do Espírito é o nosso testemunho de vida, daquilo que nós falamos e daquilo que nós somos. E as pessoas, elas nos conhecem muito mais pelo que nós somos do que pelas palavras que nós procuramos dizer. Então, vamos ver sobre os dons na igreja.
podemos ilustrar então os dons sobrenaturais como os andaimes numa construção, a igreja sendo o edifício, ou seja, os dons como os andaimes numa construção. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Efésios, ele fala sobre isso no capítulo 2, no capítulo também 4, sobre o edifício, nós somos o edifício. Então, a igreja é um edifício. Então, analise essa ilustração que é muito interessante. Não é possível prosseguir uma construção sem o andaime. Como é que você prossegue? Mas terminada a obra, o andaime é dispensado. No céu não há necessidade dos dons. E por isso que está falando. Os dons são como os andaimes. No céu, nós não vamos precisar dos dons. Mas na terra, são necessários os dons de uma maneira imperiosa. Agora, a igreja precisa do poder do alto para combater o reino das trevas, mas a igreja precisa manter constantemente o fruto do Espírito, porque sem ele não chegará ao céu em momento nenhum. Ainda prosseguindo sobre os dons da igreja, eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Geralmente, a ênfase que se dá no meio pentecostal é exatamente a atuação do poder de Deus na vida do crente, que acontece após o batismo com o Espírito Santo e também dos dons sobrenaturais. Nós enfatizamos muito isso e devemos continuar, porque é a nossa marca, o pentecostalismo, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Nós avançamos de maneira destemida, com a autoridade espiritual, expulsamos demônios, subimos para as favelas, nos buracos, nos vilarejos, em todos os lugares. Não receamos ir em qualquer país, em qualquer idioma. Quantos missionários têm morrido porque têm levado o nome do Senhor? Porque enfrentam as situações para que vidas possam arrepender e se converter aos pés do Senhor Jesus. Então, buscar os dons espirituais é necessário. Porém, nós damos muita ênfase aos dons, ao batismo com o Espírito Santo. Mas, infelizmente, há muito pouca ênfase quanto ao fruto do Espírito. Mas a Bíblia é muito clara, com poucos versículos que eu li até agora, que sem o fruto, a atuação dos dons espirituais cai a sua eficácia. Li o texto de 1 Coríntios 13. Que valor tem os dons espirituais sem a atuação do fruto do Espírito? Olha, sem eficácia, fica sem valor, sem recompensa. E outra coisa, os dons, tendem a desaparecer da igreja. 1 Coríntios 13, 8 e 9 diz: o amor nunca falha, mas havendo profecia, cessarão, havendo línguas, desaparecerão, havendo ciência, passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o fruto permanece. Então, ou seja, os dons, eles podem sumir. A igreja poderia ficar até sem os dons, se for algum caso, mas sem o fruto, em momento nenhum, nós poderíamos ficar sem o fruto do Espírito. E assim nós caminhamos para o nosso terceiro ponto, onde nós vamos tratar sobre o Espírito se opõe à carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Nesse tópico, para encerrarmos, nós verificaremos que o abuso da liberdade cristã, porque isso acontece, o crente abusa da liberdade cristã, e o legalismo, que também é um outro problema seríssimo na igreja, revelam, ou seja, a liberdade cristã, o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam oposição, mostram isso claramente, entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor. O legalismo são pessoas que praticam o quê? Não tem amor. O legalismo é a pessoa que não ama, que pensa nele, em regras, e também aqueles que praticam a liberdade cristã, o abuso da liberdade, também são pessoas
que não amam. Então, primeiro nós vamos falar sobre o legalismo. E eu procurei definir, para esclarecer o que é legalismo, porque nesse tópico o nosso comentarista não esclarece o que é legalismo. Então, o que é legalismo? Legalismo, nós vamos verificar, vamos até ler o texto, porque é importante para nós, texto conhecido. Legalismo significa colocar as regras, né, normas humanas, acima de Deus e também das necessidades humanas. Vamos verificar Lucas 18, dos versos 11 ao verso de número 14, que é muito conhecido nosso. Verso 11 vai dizer assim: o fariseu, a pessoa que subiu ao templo para orar. Vou ler o versículo 10 primeiro. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O verso 11. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, isso aqui é o cobrador de impostos, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus vai dizer: digo-vos que este, o cobrador de imposto, desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o legalismo são pessoas que colocam as regras acima de Deus, que se sentem mais justos do que os outros, que não faz isso e isso porque o outro age daquela forma. Será que não existe isso até hoje no nosso meio? Pessoas que vivem apontando defeito, procurando defeito dos outros para auto se justificar. É tão interessante que a Bíblia diz que cada um deve examinar-se a si mesmo. Mas há pessoas que às vezes gostam de ficar examinando os outros para mostrar que ele não é como aquele, que ele é superior. Ou seja, são pessoas que colocam normas, regras acima de Deus. E Jesus falou tanto sobre os fariseus, que eram que hipócritas. O termo que Jesus deu para essas pessoas legalistas é hipocrisia. São hipócritas. Pessoas que passam o olho nos outros irmãozinhos para ver como eles estão, como é que eles vestem, como é que eles falam. São, entre aspas, vigiadores de Deus. É até incrível isso, né? Vigiadores de Deus. Mas são os legalistas. O que é isso? São pessoas que procuram a tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. Ou seja, Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, a obra perfeita de Jesus, porque a Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer. Deus olhando, não havia nenhum que fizesse o bem. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Mas tem pessoas que querem ainda tentar acrescentar alguma coisa. Há pessoas que, às vezes, deixa passar um camelo, deixa passar um elefante e segura uma coisa mínima e tentando impedir o progresso da vida espiritual do outro. O legalismo é isso. Veja que, no caso de Jesus, o apóstolo Paulo, eles enfrentaram tantos legalistas, até hoje nós enfrentamos legalistas. A maioria dos opositores de Jesus eram os que acreditavam que eram justos em si mesmos, com base em seu zelo e compromisso com a lei de Deus. Vou até ler Romanos, já que eu coloquei o texto. Olha, Romanos capítulo 10, os versos 3 e 4, nos diz assim: visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Então, a pessoa fica tentando, né, aplicar algo acima, né, em outras pessoas. As Escrituras ensinam que somos justificados pelas obras de Cristo e não pelas nossas obras. Literalmente, não pelo que nós fazemos, não pelas nossas obras, mas pela obra redentora de Jesus em minha vida. Por isso que quando Deus olha para mim, para o Wallace, Ele vê as obras de Cristo em mim. O que Jesus fez por mim e em mim. Então o meu agir, o meu mover, tudo que eu faço é para aquilo que Cristo fez em mim. Veja que olhamos para o texto de Gálatas, no capítulo 5, que nós estamos estudando, o verso 16 ao verso 18, Paulo aqui diz que é um acentuado, uma grande acentuado de contraste entre a carne e o andar no Espírito. Entre as pessoas que vivem segundo a carne, ou seja, pela natureza da sua natureza carnal, e aquele que anda no Espírito. Veja o que diz o texto de capítulo 5 de Gálatas, versos 16 ao 18. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Pessoas que não têm controle, um desejo desenfreado, tem impulso e não controla o impulso da sua natureza. Olha o que diz o verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e ambos se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E ele prossegue então. Por quê? Porque o apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende de quê? Essa pessoa depende da lei, da carne. Mas viver no Espírito depende da graça de Deus. Então eu não quero depender nunca da lei. Eu quero depender da graça, da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Por isso que esse termo, carne, no grego é sarx, que significa, né, carne. Nesse contexto que nós estamos estudando, das obras da carne, significa o quê? O conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. O apóstolo Paulo fala exatamente a respeito desses impulsos que nos dominam, literalmente. E ele vai dizer, olha, o verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. Isso aqui são o quê? As obras da carne, que é próprio da nossa natureza carnal. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra, quer dizer, que existe essa oposição, mas mostra os que são de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então nós crucificamos, né? Nós mortificamos a nossa natureza carnal. O Espírito Santo que habita em nós, como nós temos a natureza divina em nós, o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá força para que nós não cobicemos, que nós não agimos de acordo com a nossa natureza carnal. É claro que a nossa natureza tende para essas obras, mas o Espírito Santo opõe. Ele fala assim, Wallace, de hipótese alguma, Wallace de jeito nenhum. Por quê? Porque eu preciso dar fruto do Espírito. Eu preciso dar resultado da obra de Cristo em minha vida. Isso significa que eu vou fugir, vou mortificar a concupiscência, ou seja, os meus desejos que seriam desenfreados, eles são controlados pelo Espírito Santo. Porque do contrário eu vou me envolver na prostituição, eu vou me envolver nas impurezas, em todas essas coisas que são próprias da natureza humana. Eu costumo dizer que nós como seres humanos, nós gostamos de pecar. Só que a carne, ela gosta do pecado, ela ama o pecado, só que nós não agradamos a Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Eu não posso viver praticando as obras da carne, mas o fruto do Espírito sim, andar no Espírito sim, porque eu quero agradar ao Senhor e quero morar com o Senhor. Eu não sei que hora que Ele vai tocar a trombeta, pode ser nesse momento que eu estou falando, então por isso que eu preciso dar fruto, eu preciso frutificar.
E isso acontece conosco diariamente, essa guerra, essa peleja, carne contra o Espírito, a minha natureza contra o Espírito Santo, a minha natureza contra aquilo que o Espírito Santo revela e quer fazer em minha vida. O Espírito Santo me direciona para dar fruto bom, mas a minha natureza humana não quer. Então há uma guerra. Isso acontece conosco diariamente, ou seja, a morte do eu. Eu preciso crucificar o meu eu e permitir que o Espírito Santo governe e dirija a minha vida. Aquilo que Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é mortificar a carne todos os dias. Por isso que ele cita esses vícios, essa lista que o apóstolo Paulo cita, e também ele apresenta várias outras expressões em outras suas epístolas. Ele fala assim aos Gálatas: quem pratica essas coisas, semelhante a essas, das quais vos declaro, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, as pessoas que vivem prostituindo, a palavra prostituição no grego é porneia. E porneia não significa apenas vender o corpo ou comprar corpo, não. Porneia no grego é prostituição, mas no sentido de lascívia, de sensualidade, tudo aquilo que está relacionado à imoralidade. Isso é porneia. Olha outra expressão que também vem dizer aqui, as impurezas, lascívia. O que é lascívia? O sujeito lascivo é aquele que conta piadas lascivas, chocantes. Lascivo é aquele que tem a mente constantemente pensando em algo sensual, em algo sujo. Isso é o lascivo. A pessoa lasciva é aquela que não tem controle, domínio do Espírito Santo na vida dele, que quando passa, por exemplo, um rapaz de um jeitão, né, chamado todo filezão, a mulher olha e deseja para si. Se desejar é cobiça. A mesma coisa é um homem quando olha para a menina, uma garota, ou seja, quem é ela, com a roupa sensual, e se aquele homem deseja aquela pessoa, o que acontece com isso? Ele peca, porque é cobiça. Então, essa luta constantemente existe. Mas o lascivo, ele não suporta. Quando ele vê, ele olha, porque está junto com ele no coração dele. Mas aquele que ora a Deus, que quebranta a natureza carnal, ele não permite ser uma pessoa lasciva em hipótese alguma. Esses vícios, para nós já encerrarmos a nossa aula, esses vícios eles podem ser classificados em 3 categorias que nós acabamos de lecionar. Sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Os pecados de ordem religiosas, aí estão, que a nossa natureza humana tende, a idolatria e a feitiçaria. E também de ordem social, que é próprio da nossa natureza humana, tende para quê? Inimizades. Tem pessoas que amam a inimizade, pessoas que gostam de conversar, fazer mexericos, né, porfias, emulações. Olha aí, iras, tudo está relacionado a uma série de obras da nossa natureza, as pelejas, dissensões, as heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Tudo isso que a pessoa pratica desagrada a Deus e essa pessoa não herda o reino dos céus. E assim eu quero concluir a minha aula e louvar a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudar sobre o fruto do Espírito. Como salvos, como pentecostais que nós estamos, valorizamos muito, na verdade, o poder de Deus em nossas vidas e temos que continuar valorizando. Mas acima disso, nós precisamos pensar literalmente, seriamente, no fruto do Espírito, que são as marcas de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós, que dão testemunho daquilo que nós somos, porque se conhece a árvore, é pelo fruto, é por aquilo que nós produzimos no nosso dia a dia. Então, para que possamos produzir fruto do Espírito, devemos crucificar o eu, mortificar a nossa carne. E cabe a cada um, e deve fazer o quê? Uma análise pessoal, para verificar como estão as suas inclinações, as nossas inclinações, se são carnais ou se são espirituais. Porque Jesus disse que o homem fala daquilo que o coração está cheio, e é verdade. Então o pensamento de cada ser humano é que norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, o seu comportamento é carnal, que vai resultar em morte. Se a mente é espiritual, o seu comportamento é espiritual, que vai resultar em vida eterna,
e paz em nossos corações. Amém, meu irmão? E assim, nós encerramos a ministração desse tema tão rico, tão valioso, que nós precisamos lidar com ele com muita frequência, e são lidados através dos ensinos que nós usamos sobre santificação, né? Às vezes utilizamos muito temas sobre a santificação que estão correlacionados ao fruto do Espírito Santo. Então, lembrando que o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é gozo, o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Tudo isso são o quê? Caráter de Cristo, que nós devemos ter em todo o momento em nossa vida. E esse fruto só é possível ser produzido naqueles que nasceram de novo e permanecem no Espírito, ou seja, que anda no Espírito. Por isso Paulo diz, andai no Espírito. Vamos orar ao nosso Pai Celeste e pedir a Ele que nos ajude a andar no Espírito. Pai querido, te damos graças e louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, da grande necessidade de frutificarmos, de darmos fruto do Teu Espírito, de vivermos, andarmos no Espírito, para que possamos viver no nosso dia a dia em conformidade com o Teu querer e agradar a Ti, Senhor. Para isso nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias, Senhor, crucificar o velho homem todos os dias. E nós entendemos, Senhor, que há diferença dos dons espirituais em relação ao fruto do Espírito. Os dons espirituais, os dons sobrenaturais não são necessários. Nós buscamos e queremos continuar buscando, mas nós precisamos, com afinco, viver o fruto do Espírito, resultado da Tua obra em nossas vidas. E assim, Senhor, nós Te louvamos e pedimos, Senhor, que nos ajude a vivermos na Tua presença e andar no Espírito, porque sem Ti nada nós podemos fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e fique na paz do Senhor.